Primeiro a gente tenta conhecer e entender aquele cliente. Não é só o programa de necessidades que esse cliente tem. Eu acho super importante entender qual que é o livro predileto desse cliente, qual que é o filme predileto desse cliente, qual que é a cartela de cores que ele gosta. E aí a gente monta uma média de 3 ou 4 opções de layout para o cliente decidir junto com a gente. Aí a gente já começa a dar a ele o poder e a construção da sensação de lá, porque ele participa de todas as decisões. Era um escritório que estava parado no tempo, década de 70, década de 80. Que ela é uma planta meio sextavada, né? Então cria alguns cantos. E extremamente compatibilizado, assim. 3 salinhas, os 2 banheiros e a salinha do meio que são menores, um pouco inclinados. Recepção super escura, sem luz natural. Materiais completamente antigos, defasados. Tinha um mood um pouco depressivo. Esse novo programa tinha que ser um programa cool, jovem e ao mesmo tempo passasse credibilidade para o mercado. O primeiro passo é a gente ter uma fase de demolição, onde a gente destrói tudo para reconstruir. Depois da demolição, no segundo momento, a gente vai criando esses pontos de infraestrutura para receber o nosso novo sonho. Então a gente coloca novos pontos de elétrica, novos pontos de hidráulica, novos pontos de esgoto, de iluminação. Ar-condicionado, que é um ponto também super importante nos escritórios. Depois que a gente monta essas infras, a gente veio para a fase de marcenaria. Então a gente começa a montar esse Lego, esse quebra-cabeça de marcenaria, que aqui foi super difícil, porque a marcenaria é bem delicada. Depois da marcenaria, que teve uma questão bem atípica, que é a questão do piso, porque é um piso protécnico, é cimento queimado, Mr. Creo, que a gente tem que aplicar depois da marcenaria, porque ele é super delicado. E então, se é durante o processo de obra, ele se desgasta e quando você se muda, ele não está tão bem assim. Então, é um pouco atípico isso daí. E, por fim, a gente sai instalando a parte de iluminação, mobiliário e termina a obra. Que são os layouts que criam uma divisória mais orgânica, né? Tira um pouco os ângulos retos e vai além do óbvio do que a gente setorizaria um escritório comum. Sala de reuniões mais curva. A gente tinha janelas, e a gente tem essas janelas maravilhosas voltadas para o Clube Pinheiros, para a vista também da Faria Lima. Eu acho que mesmo estando num lugar bem consolidado de São Paulo, você fala, eu pensei um prédio na Faria Lima, você tem uma vista muito ampla, né? Vai muito longe. Então eu queria que a sala de reunião, que é onde a gente recebe os clientes, fornecedores, enfim, isso serviria como se fosse uma sedução. Era importante a gente ter esse bolsão verde na sala de reuniões. Mas, por outro lado, eu não queria isolar essa vista para o resto do escritório. Eu acho que a única sala que não tem essa vista é a ilha de edição. A necessidade da ilha de edição era ser mais escura, um espaço fechado, e a gente tinha que ter 2 posições de edição. E isolado do resto do escritório, digamos assim. A grande sacada da gente foi transformar esse programa de necessidades em ambientes mais multifuncionais. Então, por exemplo, a Copa a gente também dá a possibilidade de eventualmente ser uma reunião rápida ou uma reunião da equipe. A gente cria essa história da permeabilidade visual. Então, é uma sala de reuniões, mas que eventualmente também pode participar tranquilamente do fluxo do dia a dia, pode fazer um call, porque você consegue ver o que está acontecendo aqui dentro, não é uma sala fechada. Em determinadas situações, eventualmente, a gente precisa fechar essa sala de reunião para criar mais privacidade ou para falar de determinados assuntos que o restante do escritório, naquele momento, não pode ouvir. A gente trouxe cortinas mesmo de tecido, de gases de linho, que é convencional dos ambientes residenciais, para o escritório, porque além de criar esse bloqueio na questão visual, a gente também cria uma certa sensação de conforto acústico no espaço. Então dá
mais essa abafada no som também. Falando de materialidade, a gente trouxe essa caixa de concreto com essa madeira defumada, mais acinzentada. O vidro, ele preenche os espaços vazios interbrises. A gente trouxe prateleiras e alguns elementos de aço inox, que traz um pouco dessa sofisticada também, que quebra um pouco esse efeito da madeira, né? E as cortinas de gaze de linho. Toda a base do escritório são tons mais neutros, bege, cinzas e bastante branco. Então acho que isso cria essa caixa mais minimalista. O lavabo, a gente reforça muito essa sensação do elemento natural, porque a gente traz uma cuba de pedra bruta e ao mesmo tempo a gente tirou partido de uma volumetria que tinha do lavabo original do próprio prédio, que tinha esse ângulo do forro com parede levemente inclinado. Então a gente tirou partido disso e o espelho, que geralmente é na frente da pia, a gente trouxe para esse volume, que cria também uma sensação de profundidade super interessante. E a gente tem essa licença poética nos lavabos, né, de criar espaços mais lúdicos. Na hora que você entra pela porta de entrada, você não tem declarado as salas, você vai descobrindo, porque o Breezy vai criando essa possibilidade, né? Esses painéis, ele tem como objetivo criar essa sensação de mistério e ao mesmo tempo permeabilidade visual, de ver e depois ser visto, né? Então, é quase que um percurso. A grande ideia do projeto e da planta é ter essa sensação de movimento, porque eu entendo que a plataforma é movimento, né? Cria um movimento no mercado da arquitetura e do design. Então, a gente queria imprimir isso na planta também. Ser uma startup de arquitetura te dá uma possibilidade enorme, assim. Não é um projeto residencial, né? É uma coisa muito maior, muito mais criativa. E a gente utilizou esse grande potencial. Hoje eu entendo que o Architecture Hunter está num espaço extremamente iluminado, ventilado e feliz. Assim, eu sinto que tem uma certa leveza aqui hoje no ambiente.